Então o sofrimento ele já tem a ver com uma questão um pouco mais densa, né? Mais complexa, porque ele já está falando ali de pano de fundo existencial, aonde em tal andar eu tenho toda uma dinâmica de percepção, criação de estratégias de enfrentamento em cada uma das emoções que é bastante disfuncional. Então a tendência é que isso fique retroalimentando problemas. Então, sofrimento é a desconexão com a essência. Aqui está ficando mais frio. Aqui está ficando mais quentinho. Né? Você tem que perceber isso. Não adianta ficar rebelde com o sol. Pô, sol, eu odeio você. Não adianta. Quanto mais frio, pior para você. Né? Não tem que ter razão. Você tem que perceber. Né? Então, desconexão com a essência é uma revelação ali do sofrimento. Então, opa, o que está acontecendo? Qual é a sua essência? Quais são os seus talentos, qualidades? Né? Tem N coisas ali que a essência mostra, que tudo isso está dentro do seu perfil de personalidade. Ele já mostra para você. Né? Personalidade para o Eneagrama Cognitivo não é a mesma coisa que para as outras teorias que a gente conhece. Então, depois vê lá. Sofrimento, ele tem a função do arrependimento. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. Ah, mas eu tenho razão, eu não vou aceitar a mulher que faz isso comigo, eu não vou aceitar o homem que faz isso comigo, porque macho nenhum manda em mim. Beleza, é um direito seu, mas você vai navegar sempre aqui, ó. Nível 7 e 8. Pulando de relacionamento em relacionamento, nível 7. E no relacionamento vai ficar sempre em pé de guerra. Aí depois eu explico o avançado das estratégias de cada andar, né? Mas é um direito seu. Entretanto, você vai sofrer. Por quê? Porque é uma consequência das suas ações. Você pode escolher o que você planta, mas você não pode escolher o que você colhe, né? Se você plantou esse tipo de estratégia de enfrentamento, esse tipo de comportamento, você vai colher os frutos dele. E os frutos dele é ruim, é sofrimento, ok? Se você não quer sofrer, você precisa entender que você está tomando caminhos equivocados e você vai ter que mudar esses caminhos equivocados. Então, primeira coisa é aceitar que você está em sofrimento. Por quê? Porque aqui, né, aqui nos níveis baixos, a culpa é sempre do outro. Aqui a pessoa ainda assume, né? Nos níveis médios. Aqui a culpa é do outro. Então, não, a culpa é do outro. Beleza, a culpa é do outro. Só que você vai ter razão, pode ter certeza disso, porque o ego ele é coerente, mas o preço, o fruto, sofrimento. Então você vai ter que aceitar que isso está ruim, que isso não está legal, que isso está te trazendo sofrimento. Eu não sofro mais por homem, não sofro mais por mulher. Cara, para com isso. Você vai sofrer, você precisa parar com isso. Quanto mais rebeldinho você ficar, mais você vai viver em sofrimento. Esquece isso, cara, para. Perceba que o sofrimento revela que você está distanciando da sua essência. Né? Então você vai precisar dedicar tempo da sua vida para melhorar esses comportamentos que não estão bons, que estão cíclicos, estão se repetindo e estão trazendo mais e mais problemas. Cada um desses andares aqui, eu vou falar agora, ele tem uma dinâmica de desejo versus medo. Não tem a ver com medo enquanto emoção, tem a ver com questões existenciais, tá? Um desejo existencial e um medo existencial. Dentro desse nível 3 aqui, então, que é o que eu estou dando exemplo, eu tenho o desejo de uma coisa. Mas para eu ter isso, eu preciso criar uma estratégia para alcançar. Para o quê? Para evitar esse medo. Sabe aonde está essa estratégia? Que você vai ter todos os indicadores do mundo que você tem razão? No andar de baixo. Desse jeito você garante esse desejo e evita esse medo. E aí daqui a pouco você, legal, vou fazer isso. E aí você está no andar 4. Aí no andar 4 vai ter outro desejo e outro medo. Putz, eu preciso disso, mas eu preciso evitar aquilo. Como que eu faço isso? Jomar, faça isso que vai dar certo. Legal. Aí você começa a navegar nesse nível aqui. Quando você vê, você está aqui, ó. Aqui você ainda pensa, não, bate mesmo, tem que falar, você tem que expressar o que você está sentindo. Então eu vou falar isso mesmo. Aí você vai e humilha a pessoa.
Pum, nível 8. Daqui a pouco você volta, enfim, sem emprego, sem relacionamento, sem nada. Você está sofrendo. Quando você estiver aqui, sabe o que vai acontecer com você? Tá vendo como você não vale nada? Tá vendo como sua vida é miserável? Tá vendo? Sabe o que você tem que fazer? Por fim nisso. Nível 9, cara, é matar ou morrer. Se você tem algum cliente / paciente nesse nível aqui, suicídio ou homicídio estão passando pela cabeça dessa pessoa. Toma cuidado. Se há sofrimento, então há apego, que está te afastando da essência. É como se você estivesse tentando subir para cá com um fardo muito pesado, carregando ali, né, uma pedra muito pesada. Se você não se libertar disso, cara, você não vai subir, isso vai te afundar cada vez mais. Então, perceber o que está trazendo apego no seu caminho. Exemplo, simples. Cara, eu tenho razão, eu não vou dar abraço a torcer. Então, beleza. Então, pega a sua razão, abraça com força e vai morrer afogado. Entende? Então, o seu apego vai te jogar para baixo. Quando você vence esse apego, você percebe que aquilo era mó furada. Depois que você largou mão disso, você percebeu que as coisas estão melhores, né? Vamos lá, o arrependimento, ele precisa gerar, então, um caminho diferente. Então, a partir de agora, eu não vou mais ser a pessoa que quer ter razão o tempo todo. Eu vou ser uma pessoa mais compassiva, mais empatia, né? Vou me comunicar com palavras melhores. Reclamação, tá sempre aqui, ó. Palavrão, tá aqui, ó. Ah, Gilmar, você tá muito almofadinha. Vai nessa. Palavrão tá aqui, reclamação tá aqui também. Você tá alimentando isso aqui, ó. Cuidado. Então, para com isso. Para de reclamar. Para de falar palavrão. Começa a procurar palavras melhores. No curso de Inteligência Emocional e Comunicação, a gente explica isso com detalhes. O que isso significa, né? O que isso impacta dentro da sua saúde emocional. Sua saúde mental, né, de modo geral. Vamos lá. Compreenda a relação de cada nível de saúde mental. Porque em cada um desses andares, né, como eu comentei, ele vai ter um nível de estratégia diferente. Então aqui, o nível de estratégia entre desejos e medos, ele vai ser 1, mas a tendência é que eu caia. Eu não posso cair, eu tenho que subir. Então aqui eu preciso desapegar de uma coisa importante e não me apegar a uma coisa importante, né? Que não é na verdade importante. Então compreender a relação dos níveis de saúde mental é importante. Existem indicadores, né, sintomas em cada um deles. Enquanto você não está trabalhando com a sua personalidade em mãos, pelo menos perceba que o sofrimento é uma necessidade de mudança. Essa mudança é profunda. Por isso que é existencial. Ela é profunda. Ela não é fácil, mas ela vale a pena. Pague o preço desse desapego. Você vai pagar o preço para não ter razão. Você vai pagar o preço para acordar cedo e ser um cara pontual. Você vai pagar o preço das coisas. Pagar o preço das coisas faz você ser mais humilde. Isso já é uma virtude. Faz você ter mais paciência, que é outra virtude. E existem outras virtudes acontecendo, né? E diga-se de passagem, essas virtudes estarão na sua psicodinâmica também. Porque cada um desses andares vai ter a sua própria psicodinâmica. Cada um dos pontos ali terão suas virtudes.